Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Então nós vamos ouvir, como é de praxe, a nossa irmã Juliane louvando a Deus e logo após nós estaremos ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Graça e paz a todos. Nós vamos continuar o estudo da palavra de Deus, nosso Pai. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Ontem nós começamos sobre a questão dos falsos profetas. E hoje nós vamos dar continuidade no versículo de número 16 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu vou colocar logo o texto todo a partir do capítulo 15, do versículo 15, capítulo 7 e o versículo 15, para que possamos ler o texto dentro do seu contexto. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus e o versículo de número 15. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má
produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença e queremos que o Teu nome, somente o Teu nome, seja exaltado e glorificado. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu peço que me ajude na ministração da Tua palavra, que me inspire, que me dê graça, que não permita que saia da minha boca nada que seja prejudicial, danoso ou destrutivo, mas uma palavra que venha tocar, inspirada pelo Teu Espírito, que a meditação do nosso coração e a exposição dos nossos lábios seja para a Tua glória e para o Teu louvor, e que o Teu nome seja santificado, glorificado, em nome de Jesus Cristo nós pedimos e oramos. Amém. Nós estudamos a questão dos falsos profetas. E antes de passar para o teste, porque Jesus agora vem falando dos falsos profetas, ele diz: acautelai-os dos falsos profetas. Antes disso, boa tarde, Júnior, Deus te abençoe. Eu gostaria de, antes de entrar na questão da árvore e do fruto, porque Jesus agora vai mudar as metáforas. Ele fala de algo que é quase imperceptível, que é a metáfora do lobo que se vestiu de ovelha. Então ele usa a primeira metáfora, a primeira ilustração, e aí fica difícil para você saber quem é lobo, quem é ovelha. Regina, Deus abençoe. E a gente tem que ter cuidado para a gente não sair à caça das heresias e achar que todo mundo é um herege. Porque aí nós nos tornamos fariseus. Qual era o problema dos fariseus? É que eles se tornaram tão radicais na superficialidade da palavra, na literalidade da palavra, que eles não conseguiam entender as metáforas de Jesus. Que eles não conseguiam entender os ensinos profundos de Jesus, porque eles estavam tão preocupados em defender a lei que eles esqueceram de conhecê-la e de obedecê-la. Então hoje nós temos tanta gente preocupada com a interpretação correta da Bíblia, que eles acabam tão preocupados, mas tão preocupados, que não tem mais pregação boa. Que eles já vão ali não para se alimentar, mas eles vão para descobrir os erros dos outros. E eles já confundem tudo. Então aqui eu botei algumas coisas para que a gente não confunda. A diferença entre um intérprete equivocado, alguém que por falta de conhecimento, por falta de instrução, por falta de humildade, por uma série de questões, interpretou a Bíblia equivocadamente. Então tem aquele que interpreta a Bíblia de forma equivocada. Deus abençoe a Júnior, a Regina, hoje à noite. Hoje à noite, lá no auditório de baixo, né? Porque hoje a gente não tem que subir.
Então, o falso profeta e o intérprete equivocado. Qual é a diferença antes que a gente passe para o fruto, a árvore e seu fruto? O intérprete equivocado, geralmente, ele é transcendente, ou seja, ele só pensa no céu, ele espiritualiza tudo, ele vê demônio e mensagem subliminar em tudo, ele é místico e ele é ingênuo. E muitas vezes ele é alguém que não é ingênuo, é altamente instruído, fez cursos e mais cursos na área da teologia, mas por causa da sua personalidade, por causa das suas crenças particulares, por causa de uma série de influências que ele recebe e de circunstâncias e de crenças pessoais, ele acaba se equivocando na teologia, mas ele não fez aquilo por maldade. Irmão Marcos, Deus abençoe. Irmão Marcos é uma benção, irmão Marcos não falta um dia. Então, o falso profeta não. O falso profeta já é diferente do intérprete equivocado. O falso profeta, enquanto o profeta verdadeiro, o intérprete equivocado é transcendente, o falso profeta ele é mais imanente, ele está preocupado com o aqui e o agora. Ele se preocupa muito com as coisas do agora, com as necessidades das pessoas. Como os do Antigo Testamento, que prometiam livramento na guerra agora, que diziam que Deus era com eles, mesmo que eles estivessem completamente errados, que diziam que o povo queria ouvir. Então o falso profeta geralmente ele se preocupa não com o além, ele não está preocupado com o inferno, ele não está preocupado com o céu, ele não está preocupado com moralidade, com viver corretamente, com santidade. Ele está preocupado com dinheiro, sentimentos, poder, grandeza. E o foco dele é mais aqui. Então, eles aqui e ali vão dizer que nós temos que pensar agora aqui. Então, eles vão contrariar Jesus. Jesus disse: ajuntai tesouro no céu, eles dizem: ajuntem aqui. Então, o falso profeta é alguém diferente do intérprete equivocado. Então, o intérprete equivocado é um irmão. É alguém que, com o tempo, ou com o amor e a ajuda das pessoas, ele pode chegar a uma interpretação correta. E geralmente, às vezes, é porque ele é imaturo. Mas o falso profeta não. O falso profeta faz tudo de caso pensado. Certo? Então, o intérprete equivocado, ele erra o foco. Então ele lê a Bíblia e ao invés de entender sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo, ele vai para assuntos periféricos. Ele discute sobre usos e costumes, sobre passagens difíceis da Bíblia, sobre coisas que a Bíblia se cala, como dinossauros, como ufologia. Então o intérprete equivocado, ele está preocupado geralmente com coisas que não tem muita relevância.
Então ele saiu do foco. A religião dele, ele está muito preocupado com como as pessoas andam, como elas falam, como elas deixam de falar. O falso profeta. O falso profeta, ele desvia o foco propositalmente. O falso profeta, ele tira Jesus de cena. Ele, de forma sutil, transforma Jesus de Deus em um mercador, em um empregado de luxo, que só dá coisas, que não tem exigências, e que ele é uma espécie de mercador, onde você dá e recebe. Então, eles transformam, eles fazem de forma sutil que o foco vire. Que Jesus, por exemplo, Jesus já não é mais Senhor, ele é Senhor no tema. Ele é Senhor na placa. Ele é Senhor na boca. Mas na prática, quando você olha, ele não é mais Senhor. Ele é o empregado. Ele é aquele que agora, quando a gente está com necessidade, assim como a gente, quando precisa de uma medicação, vai à farmácia, quando precisa de uma roupa, vai a uma loja, a um shopping. Então Jesus se tornou eles transformaram Jesus numa espécie de shopping center, onde tem tudo. E aí, quando eles precisam, ou num hospital, e esse hospital de campanha, que é armado e desarmado, dependendo da necessidade. Passou a pandemia, ele é desarmado. Chega a pandemia, ele é armado. Então, o falso profeta, ele consegue falar de Jesus, mas ele já não fala mais de Jesus como a Bíblia fala. Jesus, para ele, é apenas um amuleto é uma espécie de varinha mágica que ele usa para tirar demônios, que ele usa para curar as pessoas, que ele usa para trazer sentimentos, relacionamentos. Então ele transformou Jesus numa espécie de varinha mágica, onde ele acha que Deus está obrigado a, quando ele usar a varinha, quando ele disser em nome de Jesus, então a pessoa nem percebe que Jesus agora está no falso profeta. Jesus agora é tipo o gênio da lâmpada, ele é um concededor de pedidos. Ele não é mais Senhor, mas tem lá que ele é o Senhor. Mas o falso profeta, ele chama Jesus de Senhor. Mas sutilmente, o seu ensino, o fruto que nós vamos já ver, é um fruto que transformou Jesus em outra coisa que não Senhor. Então, você vai e o falso profeta, ele está ensinando e ele vai dizer que Jesus Cristo é um doador de riquezas. Então, Jesus se transformou numa mina de ouro, num bom negócio. E aí ele diz que você está com necessidades sentimentais, você está abandonado. Aí tem o site de relacionamentos. E Jesus é aquele que arranja relacionamentos. Então a pessoa não foi lá
atrás de Jesus. E ela não é chamada para servi-lo e mudar a rota da sua vida. Não. Se ela foi em busca de ouro, é ouro que o falso profeta diz que Jesus vai dar. Se ela foi em busca de um marido ou de uma esposa, é um marido e uma esposa que o falso profeta vai prometer. Então o falso profeta continua dizendo, falando de Jesus, lendo a Bíblia, pregando, orando, jejuando, trabalhando muito. Mas o falso profeta, ele mudou o Jesus da Bíblia. Jesus já não é mais Senhor na prática. Quando você examina com calma, você diz, espera aí, Jesus agora só doa, ele é um doador. Ele dá casa, ele dá carro, ele dá presente, ele dá saúde, e tudo isso Jesus faz. Mas não há mais as exigências do Senhor Jesus. Não há mais o senhorio de Jesus Cristo na prática. Na prática, agora, o que vale é o que o homem quer. É o antropocentrismo, é o homem no centro, não é o que Deus quer. Então você pode começar a ver a questão do falso profeta por aí. E aí agora Jesus vai mudar. Então ele começou a falar dos falsos profetas. E agora ele vai nos dizer como é que a gente identifica. Como é que a gente identifica esses falsos profetas? Geralmente os estudiosos, aqueles que são mais aprofundados, eles dizem que você examina, antigamente, na Idade Média, os teólogos medievais diziam que você examinava pela conduta. Depois da Reforma Protestante, os reformadores do século XVI, XVII, eles disseram o seguinte, que você examinava um falso profeta pelo ensino dele. E a ideia é de nós examinarmos ensino, conduta, porque uma coisa leva a outra. É o que na teologia existem duas palavrinhas chamadas ortodoxia, né? Orto, correto, doxa, doutrina, prática, doutrina, ensinamento. Então, ortodoxia é o ensino correto. É o ensino sadio. E ortopraxia. Orto, correto, praxis, prática, vida. Então, ortodoxia é uma doutrina correta. Ortopraxia quer dizer uma vida correta, coerente com os ensinos. Então, quando a gente vai analisar a questão do falso profeta, nós temos que ver a questão do ensino e para onde esse ensino está me levando. Por exemplo, eu falei agora, esse ensino está me levando a ser uma pessoa que busca Deus. Mas que tipo de buscar a Deus? O que eu busco em Deus? Eu busco Deus na minha vida para transformar o meu caráter, para eu ser um instrumento de bênção na vida dos outros? Ou eu busco a Deus por egoísmo, para que Ele satisfaça meus desejos, para que Ele supra minhas necessidades? Então, por aí a gente já sabe
E se o ensino do falso profeta fomenta, alimenta, perpetua, incentiva isso, se o ensino de alguém faz isso, então essa pessoa é um falso profeta. Porque ele está alimentando um caminho errado, ele está alimentando, você vai ver que tudo está correlacionado. Ele está incentivando a pessoa a continuar no caminho largo. Essa pessoa está dentro do cristianismo, mas ela não é cristã. Ela não viu a porta estreita. Por quê? Porque ela busca, ela ora, ela canta, mas faz. Deus, tudo que ela faz. Se você quer saber do falso profeta, é que o falso profeta, ele é um perpetuador do desejo humano. Ele é um incentivador. O que é isso? É que a pessoa vai para a prática religiosa. Ela vai orar. Aí o verdadeiro profeta, ele ensina que a oração é uma conversa com Deus. E nessa conversa com Deus, nós até podemos pedir aquilo que é o pão nosso de cada dia. Mas que a nossa prioridade não deve ser nós, mas Deus. A transformação do nosso ser, o fruto do Espírito. O falso profeta não. O falso profeta, a pessoa busca Deus, busca de maneira equivocada, coloca seus interesses como prioridade, transforma Deus em um mercador, e o falso profeta incentiva. Ele ensina a fazer isso, a lidar com Deus, a interagir com Deus assim. Peça, exija, você tem direitos. Então a pessoa, parece que essa pessoa tem muita fé. Quem está de fora olha e diz, puxa vida, é muita fé. É tudo ou nada, hoje é tudo ou nada, eles dizem. Então Jesus agora vai mudar a questão de algo que é imperceptível. Ele vai mudar suas metáforas de ovelhas e lobo, né? Para árvores e frutos. Né? Da roupagem das ovelhas que um lobo poderia usar para o fruto que uma árvore deve dar. Né? Quando ele faz isso, ele passa do risco do não reconhecimento para o meio de conhecer. Então, como é que a gente pode conhecer o falso profeta? Olha o que Jesus diz a partir do versículo 16. Por seus frutos o conhecereis. Então agora Jesus vai falar uma segunda metáfora, uma segunda ilustração. Ele vai, como Jesus, a riqueza dos ensinamentos de Jesus é ímpar. Ele fala de ovelha em pele de lobo, coisa que até hoje se diz. E aí ele diz, olha, pode ser que você não consiga discernir, chegar a conhecer, por causa do disfarce, a ovelha, o lobo trajado de ovelha, o lobo travestido de ovelhas. Talvez você se engane com ele, nunca descubra. O lobo esteja ali, mas você não descubra, né?
Ou então, quando você vier descobrir, o estrago já está grande. Ele diz, mas agora eu vou dar outro exemplo que vai ficar mais fácil de você compreender quem são os falsos profetas. Ele diz que ele vai falar agora a metáfora da árvore e do fruto. E ele diz, porventura, faz uma pergunta, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus diz agora, eu vou mostrar para vocês, a primeira metáfora que eu usei faz com que vocês tenham que examinar a fundo, ter perspicácia, ter muito cuidado. Você ainda pode errar, dar uma cajadada numa ovelha pensando que ela é lobo. Mas ele diz, eu vou deixar agora a situação, o ensino mais claro. E ele diz que a árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Então, nos dias de Jesus, era uma cultura, um mundo particularmente agrícola, agropastoril, de agricultura com criação de gado miúdo, né? Que era, na maioria, como é até hoje em alguns lugares, né? Ovelhas, cabras, algumas vacas, bois, mas não como nós temos hoje as grandes quantidades, as grandes fazendas de bois. Eram grandes quantidades de gado miúdo, de ovelhas, de cabras. Então, o que acontece? Naquela época também, era um lugar como ali a região tem lugar que é deserto, tem lugar que tem árvores. Então, uma árvore naquele lugar é preciosa. Uma árvore no lugar daquele, em qualquer lugar, uma árvore é preciosa. E aí, só que onde tem a árvore boa e tem a árvore má. Tem a árvore que ela é daninha. É uma erva daninha. É uma árvore que só faz o mal. Quando eu trabalhava no Desafio Jovem, lá tinha umas mangueiras que, rapaz, davam tantas mangas, que no tempo da manga, era manga que não acabava mais, e doce. Mas, sobre aquelas mangueiras, começaram a se alojar, trazidas pelos polinizadores, abelhas, animais, insetos, pássaros, ou pelo vento, uma planta estranha que ficava em cima das mangueiras. E aí ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E aquela árvore bonita, aquela mangueira, ela começa a morrer. Aquela árvore que começou ali pequenininha, ela começa a matar
a árvore grande, ela começa a sugar a seiva, e ela vai, enquanto ela vai crescendo, a árvore boa vai morrendo. Então isso, em todo lugar tem isso. Tem essa árvore que se aloja na outra e que acaba matando. E é por isso que nós temos lá na parábola da videira os galhos que têm que ser cortados. E aqueles galhos são essas árvores que matam as outras. Ou você corta, ou você tira, ou você vai perder a árvore boa. Então tem árvore, tem planta que ela se aloja na outra para matar. É. E tem árvore que ela não produz fruto. Então, num lugar onde precisa-se de comida e aquela árvore não dá fruto, há uma necessidade de remoção daquela árvore que não dá fruto para plantar uma que dê fruto. Jesus contou uma história dizendo o seguinte, que um homem foi na sua plantação e lá ele viu uma árvore que não dava fruto. Ele disse, corta, porque está ocupando a terra inutilmente. Aí o capataz da fazenda disse, Senhor, dá-me mais um tempo para que eu adube, para que eu possa regar, para que eu possa podar, dar mais atenção a esta árvore, e aí quando for ano que vem, quando o Senhor vier, se ela não tiver dado fruto, então a gente corta. Então no mundo antigo era assim e hoje ainda é assim. Então Jesus agora chega e vai aplicar isso aos falsos profetas, seus ensinos e modo de vida. Porque eu disse ontem, eu vou viver de acordo com o que eu sou ensinado. Se eu sou ensinado que para andar com Deus eu tenho que ser rico, então, meu amigo, eu vou ser ganancioso, eu vou ser inescrupuloso, eu vou fazer qualquer negócio para enricar, porque eu quero estar bem com Deus. Porque eu quero ser alguém que a pessoa diz assim, esse aí anda com Deus. Se eu sou ensinado que o meu caráter, que a minha vida, que o contentamento, que as prioridades são o reino de Deus, que Deus vai me acrescentar, que eu devo ser um trabalhador honesto, mas que eu não devo me deixar dominar pelas paixões, pela ganância. Então é assim que eu vou viver. Então, por trás de uma vida tem uma crença, tem uma doutrina. Por trás de uma conduta tem uma ética. Então é por isso que o falso profeta é tão perigoso. Porque o falso ensino leva a uma falsa conduta, a uma conduta equivocada. Porque o falso ensino desemboca numa conduta errada. E o falso ensino é muito parecido com o ensino verdadeiro. Você chega lá, a pessoa está falando da Bíblia, está falando em nome de Jesus, está falando de Deus. E você diz assim, pronto, e agora?
Então, naquela época, tanto o D.A. Carson quanto o William Barclay, eles dizem o seguinte, eu vou ler aqui textualmente, primeiro o Carson, depois eu vou ler o Barclay. O Carson diz assim, de longe, os pequenos bagos escuros da amora preta podem ser confundidos com uvas, e as flores de determinados cardos podem enganar e fazer pensar que figos estão crescendo, mas nenhum deles engana por muito tempo. E o William Barclay, ele diz assim, havia na Palestina uma planta espinhosa que tinha um fruto preto, redondo, que são as uvas que eu estou falando, e pequeno, muito parecido com pequenas uvas. Jesus também perguntou se os abrolhos dão figos. Havia um tipo de cardo cujo fruto, pelo menos a certa distância, podia ser confundido com um figo. O ensino que se extrai destas semelhanças é muito importante e saudável. É possível que haja uma similitude superficial entre o verdadeiro e o falso profeta. Então, o que acontece? Jesus Cristo, ele diz o seguinte, que nós devemos fazer o teste, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, como eu já disse, alguns acham que é a conduta, outros acham que é o ensino. Eu pego os dois porque eu creio e tenho visto que o ensino leva à conduta. Que aquilo que eu creio é daquele jeito que eu vou viver. Por exemplo, se eu não creio na existência de Deus, é como se Deus não existisse que eu vou viver. Se eu creio no animismo, que tudo tem uma alma, então eu vou viver, como em alguns países, até com um mosqueteiro nos lábios, para não ter o perigo de engolir um inseto, porque esse inseto é parte de um todo, e esse todo é uma espécie de Deus. Porque tudo tem alma, então dentro de uma árvore tem alma, uma cachoeira tem alma, em todo lugar, tudo que existe tem uma alma, isso chama-se animismo. Aí eu posso ser politeísta e crer em vários deuses, então eu vou ter um Deus para cada problema, como se fosse uma repartição de cada problema tem um Deus. Como na cultura greco-romana. Eu posso ser monoteísta. Então, se eu sou monoteísta, eu vou viver ou como judeu, ou como muçulmano, ou como cristão. Então, se eu creio que a religião deve ser imposta pela força, eu vou tentar impor a minha religião pela força. Se eu creio que eu devo perseguir os outros, então eu vou perseguir. Então, a minha conduta vai depender do conjunto de crença que está no meu coração e na minha cabeça. Por isso é tão importante a questão da crença correta, da doutrina correta, da ortodoxia. Então, o que Jesus diz? Jesus diz, vocês podem colher, olha o que ele diz, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Qual é a resposta? Não. A resposta a esta pergunta é não. Então Jesus diz, você não pode esperar
coisa boa, fruto de uma árvore, de uma planta que é uma erva daninha. Você não pode esperar coisa boa de uma planta que se sobrepõe à outra para sugar a sua seiva, para matá-la. Você não pode dizer, olha, deixa essa planta novinha aqui, que ficou aí sobre a mangueira. Ela está tão bonita, tão verde. Deixa ela aí, porque mais tarde talvez ela dê manga. Claro que ela não vai dar manga. Claro que ela vai matar a mangueira. Claro que ela vai matar a planta onde ela se alojou. Tem um monte de gente assim, esperando fruto de onde não dá, de árvore que ele sabe que não dá. Então, Jesus vai dizer que é uma questão de natureza. Como é que nos dias de Jesus se classificavam as árvores? Em dois tipos. Nos dias de Jesus, uma árvore era boa quando ela produzia alimento. Quando ela produzia alimento, quando ela servia para fazer banco, mesa, casa. Então, esse tipo de árvore era uma árvore boa. E existiam as árvores más, que eram aquelas árvores que não davam fruto, que não serviam para serem utilizadas na confecção de qualquer móvel, e que ainda por cima se alojavam nas outras para matá-las. Então estas árvores só tinham uma utilidade: era o fogo. Era serem arrancadas para servirem de combustível, servirem para cozinhar, para iluminar, para aquecer. Então estas árvores eram chamadas de árvores más. É como o joio e o trigo. O joio seria uma árvore má. O trigo seria uma árvore boa, uma planta, melhor dizer. Porque o trigo e o joio são semelhantes, são iguais, idênticos. De tal maneira que você não pode arrancá-los. Só vai haver diferença quando chega na ceifa, na época da ceifa, quando eles estão já crescidos o suficiente. O trigo, ele é conhecido por soltar um pendão, por dar o fruto, por aparecer o trigo lindo. E o joio continua do mesmo jeito, mas as folhas são iguais, o tamanho é igual, mas o joio não solta o pendão. Então Jesus disse, olha, os homens disseram, Senhor, o Senhor plantou coisa boa e veio o inimigo e colocou o joio. Porque nós vamos ver que Satanás é expert em colocar joio, falso profeta, dentro do reino. Falso seguidor dentro do reino, para bagunçar, porque ele ataca por fora e ataca internamente. E o pior ataque é o ataque interno. E aí, quando é que você ia dizer? Aí, sério, como é que apareceu o joio? E aí o Senhor disse, só tenha cuidado.
E se querem que vamos lá e arranquemos, ele disse, não. Porque como eles são semelhantes, vocês podem arrancar trigo e eu ter prejuízo. Deixem crescer. Quando chegar na época da ceifa, aí fica caro. Aí não tem mais dificuldade de se detectar. Então a gente arranca pela raiz, certo? E joga no fogo. Então, quando Jesus está dizendo que existe a árvore boa e a árvore má, a gente precisa de paciência e de tempo para ver, para esperar o fruto. Para saber para onde, o que essa árvore está produzindo, para onde esse ensino está nos levando. Então Jesus está falando de natureza. A árvore má, ela tem uma natureza. A natureza dela não é para dar fruto. Antes da queda, não havia árvores como erva daninha, não havia planta ruim. Só havia árvores boas. Mas depois da queda, por isso que eu digo, tudo tem a ver com Gênesis 3. Depois da queda, Deus disse, a terra está debaixo de maldição. Com suor comerás o teu pão, e a terra produzirá espinhos e abrolhos. Ou seja, árvores agora que são um trabalho. Árvores agora que vão te dar trabalho. Erva daninha que vai nascer, e esse é o trabalho do agricultor, é passar o ano todo tendo cuidado com a erva daninha que aparece ali perto da sua plantação, e ele tem que estar todo o tempo arrancando, porque senão ela mata. Ela acaba com o trabalho de um ano inteiro. Então, um falso ensino, uma falsa árvore, pode produzir um falso ensino que acaba com uma comunidade da fé, que acaba com uma vida, que acaba com uma relação com Deus. Então, uma questão de natureza. A árvore má, ela não dá fruto. Ou, quando dá, o seu fruto é um fruto venenoso. Veja que lá no livro dos profetas, mais precisamente no livro de Reis, melhor dizendo, o Eliseu está comandando um colégio teológico para profetas, ensinando as pessoas a lei, a Torá. E um daqueles jovens inexperientes vai colher alimento. E ele pega uma planta venenosa, pensando que é uma planta comestível, e ele traz e faz alimento para todo mundo. Ele é o cozinheiro do seminário. E quando todo mundo come, começa todo mundo a morrer. Começa todo mundo a passar mal, porque estão comendo de um fruto. E aí Eliseu vem e joga farinha na panela, e acontece um milagre, que aquele veneno é cortado. Então eu sempre digo, onde você tem um pastor, uma liderança que está sempre de olho e cuida das ovelhas, quando tem morte na panela, ele sempre tem a farinha da doutrina correta para salvar aqueles que foram contaminados e envenenados.
Se não fosse Eliseu, todo mundo tinha morrido. Então tome cuidado com os ensinos que você está se alimentando. Então tome cuidado com a panela de onde você está tirando a tua alimentação espiritual. Veja o que tem dentro. Porque a planta era tão parecida que o rapaz inexperiente pegou uma venenosa pensando que era árvore comestível. Certo? É como se hoje você dissesse, rapaz, aqui no Nordeste, nós chamamos macaxeira, em outras partes do Brasil chamamos de aipim. Então aqui no Nordeste é uma macaxeira boa. Tem até uma cidade aqui que tem uma carne do sol com uma macaxeira, que uma vez eu vinha de viagem e parei lá. Rapaz, é de dar água na boca. É muito gostoso. Mas se você pegar algo parecido com a macaxeira e comer, vai passar mal. Por exemplo, na mandioca, que é a que faz farinha, existe um líquido dentro que precisa ser removido. Antes de fazer a farinhada, eles tiram aquele, porque aquilo ali é venenoso, é um perigo. Então, muitas vezes, a gente tem que ter esse cuidado. O grande problema é que nós temos um monte de gente que vai para a igreja, senta, se acomoda, abre a Bíblia para ler, uma vez lida, fecha a Bíblia, e aí deixa que tudo que estão ensinando entre sem nenhuma peneira. Tem uns que nem escutam. É aquele tipo de gente que escuta, mas não ouve. Que é isso, pastor? É que ele ouviu tudo, mas não assimilou, não guardou nada. E tem aquele que guardou, que assimilou, que compreendeu, mas infelizmente ele compreendeu o ensino errado. Então esse aí vai haver morte na panela. Se não houvesse Deus não providenciar um Eliseu na vida dele para jogar a farinha da doutrina correta, ele vai morrer. Então Jesus disse o seguinte: pelo fruto você conhece. Só que o fruto, como nos exemplos que eu já dei, estes frutos, eles nem sempre são tão fáceis da gente descobrir. Então, leva tempo. Então, eu tenho que ter paciência. E eu tenho que observar para onde esse ensino está me conduzindo. Por exemplo, o ensino está me transformando em alguém mais humilde, ou está me transformando em alguém ganancioso. O ensino está mudando a minha vida ou simplesmente alimentando o que eu era e potencializando o que eu era. Eu era ganancioso, então potencializaram, maximizaram a minha ganância. Então agora eu sou ganancioso em nome de Jesus. Não, eu gostava mesmo de puxar o tapete do outro. Então agora, para subir na vida, eu vou fazer isso. Então agora só que agora eu faço legitimado pela doutrina. Antes eu não tinha legitimação, agora eu tenho. Agora eu estou fazendo isso porque Deus abençoa. Eu vou ser cabeça e não cauda. Eu vou ser cabeça e não. Eu vou sempre estar por cima e nunca estar por baixo.
Então eu vou ler somente o que me interessa. Então Jesus diz, por seus frutos. Então, o que nós podemos examinar é a conduta. O ensino está me levando, ou melhor dizendo, o ensino, para onde esse ensino me leva. Então, se esse ensino está me fazendo ser generoso, se esse ensino está me fazendo ser a imagem de Jesus Cristo, se esse ensino está me fazendo ser uma pessoa trabalhadora, honesta, se esse ensino está me fazendo crer, abençoar o meu próximo, então isso significa que essa árvore é boa, que essa árvore dá bons frutos. Agora, se esse ensino está me levando para que eu continue a ser o mesmo, mesquinho, maldoso, ganancioso, importando-se única e exclusivamente comigo, com megalomania, mania de grandeza. Se o ensino que eu estou dando valores a status. Se Jesus Cristo não ocupa o centro, se a vontade dele não é exprimida, expressada, chamada a ser realizada, se Jesus Cristo não tem a primazia, então esta árvore é uma árvore má. Então esse ensino é um ensino incorreto. Então esta planta é joio. Parece com o trigo, mas não é trigo. Porque não deu o fruto que devia. Não deu o fruto esperado. Então a árvore, aí Jesus diz, ó, não pode. E o que é não pode, pastor? É não pode. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então Jesus disse, a árvore má, mesmo que ela quisesse, ela não poderia. Porque é da natureza dela. Dá maus frutos. Veja que não é só não dar fruto. Veja que a coisa é bem séria. A árvore má tem árvore má que não dá fruto. Tem árvore má que dá fruto, mas o fruto dela é venenoso, é mortífero, é letal. Então Jesus diz, ó, assim toda árvore boa produz bom fruto e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ou seja, faz parte da natureza. A natureza da árvore é que, se ela dá fruto e ela é uma árvore má, o fruto é venenoso, não comestível. Os estudiosos e aqueles que trabalham com a questão de sobrevivência dizem que quando você estiver perdido e quiser comer, se tiver uma fruta lá que não foi bicada por um pássaro, não coma. Certo? Como aquela que foi bicada pelo pássaro. Geralmente a gente escolheria aquela que não foi bicada. Ela diz que o pássaro sabe quais são as árvores, os frutos venenosos.
Então, aquela que tiver bicada pode comer, porque se o pássaro comeu, é porque ela não é venenosa. Eu gosto muito daquelas séries, tinha o Bear Grylls, sobre sobrevivência. Né? E muitas vezes ele mostrava o fruto ali, ele dizia, olha isso aqui, ó. Isso aqui não tem uma bicada, isso aqui está intacto, bonito. Isso aqui se você comer, morre. Ele dizia, olha, esse aqui está todo bicado. Isso aqui significa que o pássaro sabe. Então, quantas vezes um pássaro sabe o que é um fruto bom e um fruto mau, e nós, que somos chamados seres racionais, não sabemos o que é distinguir entre um ensino bom e um ensino mau. E a pergunta é, mas por que as pessoas procuram o mau ensino? Por que a pessoa procura a fruta venenosa? Porque assim como a árvore boa não pode dar fruto mau, porque a sua natureza só sabe produzir fruto bom, assim a pessoa não regenerada, inclinada para o mal, ela não quer coisa boa. Ela gosta mesmo é de veneno. Ela está procurando veneno. Por isso é que os falsos profetas são tão bem quistos. Porque eles pregam, eles ensinam o que as pessoas procuram. Eles dizem o que elas querem ouvir. Então, se você está em um lugar onde você só escuta o que o ser humano quer ouvir, que você só escuta mensagem de autoajuda, tenha muito cuidado. Porque tem 3 coisas que a gente pode usar como critério. Número 1, para onde esse ensino, o que esse fruto vai fazer na minha vida? Quando eu o consumir, ele vai me dar força, ele vai saciar minha fome, ou ele vai me envenenar? Então, qual é o resultado de eu colocar esse ensino em prática? É a primeira pergunta que nós devemos fazer. A segunda pergunta que nós devemos fazer é: esse ensino, ele se preocupa com a glória de Deus? Ou ele chama a atenção para o pregador e para a tradição religiosa? Para onde esse ensino está me conduzindo? Para quem? Para os pés de Jesus? O profeta, o mestre, está me conduzindo a Deus ou a Ele? A outra prova é: estamos buscando a grandeza de Deus ou a nossa grandeza? Porque a Bíblia diz que aqueles que se rebelaram contra Deus, eles construíram uma torre e queriam fazer o seu nome célebres. Então nós temos que fazer essas perguntas. Que tipo de Deus o ensino deles me apresenta? É o Deus da Bíblia, Senhor, a quem todos servem, soberano, ou um Deus servo, serviçal, servil? É um ensino cristocêntrico, que tem Cristo no centro, ou antropocêntrico, a serviço do homem, da mulher? Que tipo de fruto eu estou me alimentando? Então Jesus diz o seguinte:
que a árvore má nunca vai produzir fruto bom. E que a árvore boa nunca vai produzir frutos maus. Então é uma questão de natureza. E aí ele termina dizendo assim: toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. É coptetai, baletai, caipiri. Quer dizer, será cortada, será lançada para o fogo. Então Jesus diz, olha, o que acontece? O judeu olha, o povo da região olha e deixa aquela árvore crescer. Ela cresce, não dá fruto, ele deixa crescer. Ele tem árvore que você arranca, mas tem outras que deixa crescer, porque quanto maior ela for, mais fogo ela vai produzir. Então deixa crescer, mas deixa crescer com um destino. Então cada árvore ela vai ter um destino. Uma árvore vai ser deixada crescer porque vai se colher fruto dela. Outra árvore vai se deixar crescer para depois passar o machado, derrubá-la e usá-la como combustível para o fogo. E ele diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como é que se conhece um falso profeta? Um falso ensino? Pelo fruto. Por aquilo a que esse ensino conduz. Para onde isso está me levando? No que isso está me tornando? E nem sempre nós conseguimos nos ver. Nem sempre, ou é quase impossível que eu e você percebamos as transformações que estão ocorrendo na minha vida e na sua por causa dos ensinos que nós temos. E aí nós precisamos de outros. É por isso que nós não podemos ser desigrejados. Porque nós precisamos de outras pessoas que possam nos dar esse feedback, esse retorno. E dizer assim, rapaz, você está mais humano, mais cristão, mais perdoador, mais generoso. Ou o contrário. Então Jesus diz, pelo fruto conhecereis. Então, assim como a árvore vai esticando, esticando, e a gente ainda não sabe muitas vezes o que é que ela é, mas quando nasce o fruto. Mas você diz, pastor, olha, em muitos lugares, só antes da árvore dar o fruto, a gente já sabe que árvore é. É verdade. Mas lembre-se que sempre que Jesus está falando, ele não está falando das exceções, ele está falando da regra. Então, na Palestina havia muitas árvores que eram semelhantes como o joio e o trigo. Que você precisava de tempo, tanto para ela crescer para ser útil para o fogo, como para ela crescer para ser útil para produzir frutos. Então Jesus diz, pelo seu fruto, se o fruto for bom, se o fruto fizer o bem, essa árvore é boa. Se o fruto, se para onde esse ensino está me levando. Então o problema não é o ensino só. É o ensino, mas para onde ele está me levando, no que ele está me tornando. Então eu estou sendo uma pessoa melhor, eu estou sendo a imagem de Jesus Cristo, ou eu estou me tornando um ganancioso, ou eu estou me tornando em alguém que quer ter muito poder, quer ter poder para expulsar demônio, quer ter poder para ver milagres, ou eu estou chamando a atenção para mim. Então Jesus disse, pelo seu fruto conhecereis
E ele diz: toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Portanto, ele diz: pelos frutos conhecereis. Então examine para onde o ensino que nós temos aprendido está nos levando. Está nos levando para perto de Deus? Está nos levando para renunciar ao pecado? Está nos levando para melhorar a cada dia? Porque ninguém vai ser perfeito, mas a cada dia a gente melhora um pouquinho. Se assim for, então eu estou me alimentando da árvore boa. Se o tempo está passando e eu estou piorando, se eu entrei numa comunidade cristã e eu estou piorando, então significa que o meu fruto está ruim. Então tem muita gente caminhando pela porta larga, se alimentando da árvore má e pensando, coitado, que está no caminho estreito e se alimentando do bom fruto. Pelo fruto conhecereis. Sempre pense para onde os ensinos que eu estou aprendendo, o que eu estou pregando, para onde está me levando. Está me levando para perto de Deus? Amém. Está me levando para me humilhar diante de Deus? Amém. Está me curvando diante de Deus? Amém. Está me fazendo fazer a vontade de Deus? Amém. Está me tornando naquilo que Deus quer? Amém. Se não for isso, está na porta larga, entrou pela porta larga, está no caminho espaçoso, porque ouviu a voz do engano. Então, se você que viveu a vida toda enganado, e você quer entrar pela porta estreita, você quer deixar de ouvir os falsos profetas e ouvir o ensino de Jesus Cristo, e você quer se alimentar do ensino de Jesus Cristo, e você está arrependido da vida que você tem, e você crê que Jesus Cristo morreu na cruz em teu lugar, então onde você estiver, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e diga: Senhor, eu encontrei a porta estreita e hoje eu estou abrindo mão, renunciando à porta larga, ao caminho espaçoso, e hoje eu quero entrar por ti, que és a porta. Hoje eu quero andar contigo, eu quero beber da tua fonte, eu quero me alimentar de ti, que és a árvore da vida. Eu quero andar contigo, viver a tua sombra. Eu quero produzir o fruto que tu queres. Eu quero viver o tipo de vida que tu queres. Se você está desviado, reconcilie-te com Deus. Se você não é cristão, faça a sua oração aí agora. E se você é uma pessoa de igreja, mas que vive completamente fora, que você percebe que o que está ensinando a você está te afastando de Deus, escuta a profecia da Bíblia: sai dela, povo meu. Se você está em um lugar onde você percebe que o ensino não é coerente com as Escrituras, que só dizem o que você quer ouvir, que o ensino com a Escritura não bate, então sai dela, povo meu. Você está na porta larga, você está no caminho espaçoso e você está seguindo o falso profeta e se alimentando da má árvore. Então dá meia volta, arrepende e volta para Jesus. Que Deus abençoe, que Deus fale aos nossos corações ainda mais, continue falando. Até amanhã, em nome de Jesus. Lembrando aos alunos que hoje nós temos aula no CETAD às 7 da noite. 19 horas em ponto. Hoje são 2 matérias. Grego, no primeiro horário, até o intervalo. E do intervalo em diante,
Aí nós teremos homilética, a arte de preparar sermões. Então, até a noite, Deus abençoe, compartilhe isso aí com alguém, certo? Eu quero pedir a você que está me ouvindo, que tem me acompanhado, porque eu vejo às vezes uma pessoa compartilhando. Eu quero pedir a você que, se esse estudo tem conduzido você para perto de Deus, tem feito bem a sua vida, se você não tem vergonha do Evangelho, porque todas as minhas redes sociais agora estão a serviço do Evangelho. Tudo. Eu deixei de colocar o meu Facebook para mim. Então o meu Facebook agora é dos outros. Você vai ver lá imagens, você vai ver gente que tem imagem, gente de todo jeito. Por quê? Porque eu estou tentando alcançar pessoas. Tudo, no meu Instagram, tudo eu resolvi usar as redes sociais, não mais para postar só as minhas fotos, mas prioridade, eu posto uma foto aqui ou ali, mas a prioridade agora é levar o Evangelho de Jesus Cristo. É alcançar, é ter pessoas que possam ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe para os alunos do Setário até a noite, para aqueles que acompanham a gente aqui até amanhã, né? E vá lá no meu canal no YouTube e inscreva-se lá. Certo? Então eu queria pedir a você que nos ouve, que nos acompanhe, que compartilhe com os seus amigos, a não ser que você tenha vergonha. Se você tem vergonha do Evangelho, então não compartilhe. Agora, se você não tem vergonha e você acha que o ensino que tem sido ministrado aqui é um ensino que as pessoas precisam ouvir, que edifica, que sai da árvore boa, então compartilhe nas suas redes sociais. Porque eu vejo aqui, e às vezes a gente vê um compartilhamento. Se eu vejo uma coisa boa, é claro que eu vou compartilhar. Então, se você acha que essa árvore é boa, compartilha. Eu vou dar uma olhada. Deus abençoe. Até amanhã.